everyone. Feliz sábado para todos. Feliz semana para todos. Today I want to maybe connect some of the loose ends that we had with the previous two presentations. Eu gostaria de usar essa apresentação para juntar algumas das lógicas que ficaram soltas nas duas primeiras. I think the microphone is not available, right? For the people. The microphone. Acredito que o microfone não está disponível para as pessoas, ou sim? Maybe it's going to be useful. Yes. So, in our first presentation, we started to introduce parables. Nossa primeira apresentação, nós começamos a introduzir parábolas. And the importance of looking to the natural in order to understand the spiritual. E a importância que tem olhar o natural para conseguir entender o espiritual. And we made the point that natural is past history in some case, E nós fizemos o ponto que o natural, em algumas histórias, representa algo passado. but what else is that natural element of the parables? Mas o que mais pode ser o elemento natural numa parábola? O que mais poderia ser também natural numa parábola, não só coisas passadas? Brother Marcos? No? Thinking. Okay. Anyone have any idea? Alguém What is tem, a parable actually? alguém tem alguma ideia? Na verdade, o que é uma parábola? Like, was Jesus teaching parables? Why? How? How was Como que he doing Jesus ensinava parábolas? that? He was living, yes, that's right. Sim, ele vivia as parábolas. He was comparing Ele comparava and contrast. e contrastava. Yes, that's right. Ele utilizava recursos comuns à vida, ao cotidiano, para ilustrações das suas parábolas. So he used to use daily life things to illustrate the spiritual world. So, deixa eu dar o microfone. Pode ligar? Liga. Pra cima. He also used to take stories to illustrate his parables. Yes? Nature? Usava a natureza. Yes. So, do you want to say something? Brother Marcos, you have the microphone? No. So, the daily life events, Jesus used those things as well. Então, os eventos da vida diária, Jesus usava esses também. So that's how we should understand parables. This is also the context of what we should be, of what we should understand to be parables. E é isso também o que nós deveríamos entender como sendo parábolas. We are discussing the classes during the day, the current events just taking place in our history. Nós temos estado estudando nas aulas desde manhã que esses eventos que estão acontecendo hoje em dia. I would like to open our minds to the idea that external events, external or daily incidents that are connected to our history, they are parables as well. Eu gostaria de introduzir a ideia de que eventos externos da vida, incidentes diários que acontecem, eles também são parábolas. Do we know what I'm talking about? Alguém entende o que eu estou tentando falar? So, does anyone know what I'm trying to say? Se tem alguma pessoa que sim sabe o que eu estou falando? No one knows. Ninguém. I will give you maybe an example. Vou tentar dar um exemplo.
but I'm not going to do a comprehensive study on it. Só que eu não vou fazer um estudo compreensivo Completo. ou completo sobre esse ponto que eu vou fazer. I never used blue. So this morning we studied information warfare. Essa manhã nós estudamos guerra de informação. And we said that the battles that are being fought in our history now, E nós dissemos que as batalhas que estão sendo lutadas em nosso tempo agora, they all are about information. cada uma delas tem a ver com informação. So I'll just write some of the waymarks that are important for our history. Assim que eu vou só botar no quadro alguns desses eventos que são importantes na nossa história. And you're gonna help me if I miss something. E se alguma coisa faltar do que eu estou botando aqui, vocês me falam. This is. So I want you to give me the internal events that took place in that history, our history. O que eu quero que vocês me falem quais foram esses eventos internos que aconteceram nesses marcos que estão aí. What we have in 2012. O que nós temos internamente em 2012? So Brother Igor said we had time setting. O irmão Igor ele já disse que foi marcação de tempo. So who did that? E quem foi que marcou tempo? Sorry? O movimento. So from what part of the world? Em que parte do mundo foi feito isso? What specifically part of Europe? England. O irmão Parminder So we had a message coming from como se diz? Grã-Bretanha? England to United States. Great UK? Ou... United Kingdom. Ok. As you- Então, desde o Reino Unido foi... Pode repetir a sentença tudo? There is a message coming from England to the United States. Então, é uma mensagem que veio desde a Inglaterra e chegou até os Estados Unidos. We can say United Kingdom. Ou deveríamos dizer Reino Unido. So, and this message was rejected, right? E essa mensagem foi rejeitada, não é? We have it more clear in the year 2013. Nós podemos ver mais claramente acontecendo isso no ano 2013. So, the leader of the movement, O líder do movimento, Elder Jeff, o ancião Jeff, is the one that was opposing that message in that time. ele é aquele que se opôs a essa mensagem naquele tempo. Was it only him opposing the message? Mas será que só ele foi o único que se opôs a essa mensagem? Who else? Quem mais fez? The main speakers, who are they? Os palestrantes mais importantes. E quem são eles? Path of the Just, we would call them. É, Just to be. o Ministério A Vereda do Justo? Esse? A Vereda do Justo? Ok. So the acronym is I don't know if it's an acronym, but it's Path of the Just. This is the abbreviation. Essa seria a abreviação do nome do ministério, a Senda do Justo em inglês. But there is something else going on with Path of the Just. Mas tem mais uma coisa que está acontecendo com esse ministério, Senda do Justo. They are not only rejecting that message, but is also fighting against the leader or the leadership of the movement. Eles não só rejeitaram essa mensagem de tempo, mas também lutaram contra a liderança do movimento. So in 2014, we have that split in the movement. Por isso, em 2014, nós vemos essa separação que acontece no movimento. And this is what we say is the Sunday law. E é aí onde nós marcamos o decreto dominical. Okay, when we go on in that history, things are being a little bit complicated in the movement. Ao continuarmos na linha do movimento, as coisas estão um pouco complicadas. And Elder Jeff will call Elder Parminder to come back on the stage to
become or to start his, I would call it a campaign as a teacher. E então o ancião Jeff, ele teve que chamar o Parminder de volta para ele começar a ensinar, ou eu deveria dizer, ele começar sua campanha como mestre, ou professor desse So here, movimento. Parminder becomes again a teacher in this movement. Então, nesse marco, Parminder foi novamente um professor nesse movimento. That's where he will start, okay? Então, ali começaria ele como professor. In 2016, Em 2016, he will be anointed as an elder. ele foi ungido como ancião. So here he's an elder. Então, nesse marco aqui, ele é ancião. Um, I will not mention this for now, at least I don't have anything to mention about the rest of the reason, but I want to make a point here. Então, ainda não vou marcar nada em 2018, mas vou fazer os pontos que já estão no quadro. So this is our history, Isso aí é nossa história. and this is a parable. E o que nós temos aqui é uma parábola. There's something that's going on, but it's being contrasted with the external line of external events. Tem essas coisas acontecendo aí, mas elas estão em contraste com eventos externos. So now you help me to fill the gaps. I'm going to put up here the contrast of the parable up here. Então, agora vocês me ajudem a preencher as lacunas de uma linha externa que vamos colocar mais aqui em cima. So what is happening externally in 2012? O que acontece externamente em 2012? Remember, our thread is information warfare. E lembrem que o fio que nós que temos é guerra de informação. What is going on in the United States in that year? O que estava acontecendo nos Estados Unidos nesse ano 2012? An election? Sorry? Yes. Cambridge Analytica, eleições. So the context, your insights are right, yes. As suas respostas são corretas, But this is it's an election year, mas esse ano foi um ano de eleições. and the Republicans have just lost the election, Republicanos acabaram de perder essa eleição. and now Cambridge Analytica or SCL will come to the United States market. Então é quando SCL chega ao mercado americano. So you have this not a message, but Cambridge Analytica coming from England to United States. Então temos numa mensagem mais Cambridge Analytica, o SCL saindo da Inglaterra, do Reino Unido, So what do you expect to happen here? até os Estados Let- Unidos. Not what you expect, but what happens here in the year 2013? Então o que acontece no ano 2013? Yes, the leader of the country, the of US, will reject the idea of collecting data of people without warrant. O líder decidiu rejeitar essa. Como é que era? He decided to reject. The stealing of data. Ele rejeitou roubar informação das pessoas sem nenhum tipo de garantia. Edward Snowden also is involved in that history. Edward Snowden, ele é uma pessoa também que está envolvida nesse evento. He's a contractor of the, I think it's CIA. CIA, I think so. Ele era uma pessoa que contratista ou contratado? Contratado. Ele era um contratado da CIA. And he sees what is going on with data in that history. E ele estava olhando o que estava acontecendo com os dados. The misuse of data in that history. Como estava sendo usado de forma ruim os dados
das pessoas. They were breaking the law. Ou seja, eles estavam quebrando a lei. NSA, okay, it was NSA, thank you. Na verdade, ele trabalhava para a NSA, So this is Edward que seria a Agência de Seguridade Nacional. Snowden. So there are two people rejecting that that attempt to misuse data. Tem duas. Yes. Então, tem duas pessoas que estão tentando usar de forma ruim os dados das pessoas. One of them is Obama, Dessas pessoas é Obama, the leader, o líder, and the other one is Edward Snowden. e o outro é Edward Snowden. But he's not only fighting against that misuse of data, but he's also fight against the government. Eu creio que eu falei errado. Tem duas pessoas que estão rejeitando o uso ruim dos dados das pessoas, são Obama e Edward Snowden. Edward Snowden está em contra da forma que se usam os dados dos americanos. So, in 2014, we have an attempt to renew the Patriot Act. Então, em 2014, tem uma tentativa de renovar o Ato Patriota. By the way, the Patriot Act is something that was created in the year 2001, after the attacks of 9/11. E lembremos que o Ato Patriota foi algo que começou em 2001, depois do ataque de 11 de But setembro. Obama is not going to accept what is being proposed about this act that was created here. Então, Obama não queria aceitar o que estava se propondo respeito ao Ato Patriota no 2014. And what happens is that you have now Cambridge Analytica collecting data on Facebook, breaking the Constitution as much as they were doing with the Patriot Act in that history. Mas o que se aconteceu é que depois Cambridge Analytica ela se roubou os dados das pessoas, depois, já que Ato Patriota não fez mais, eles se fizeram. So now you understand what is that Sunday law. This is the breaking of the Constitution. Então nós entendemos que o decreto dominical foi essa quebra, essa violação à Constituição. All of this is preparing the way to what? E tudo que está acontecendo aí prepara o caminho para que venha o quê? To election. É para preparar o terreno para as eleições. By the way, who is involved in that Cambridge Analytica, or bringing Cambridge Analytica to the United States? E a propósito, quem é essa pessoa que é responsável, que estava trazendo a Cambridge Analytica aos Estados Unidos para trabalhar aí? Steve Bannon. É Steve Bannon. I'm gonna write his name down. Eu vou escrever seu nome aqui. And if you don't know who he is, I will encourage you to search for his name. E se não conhecem essa pessoa, eu quero encorajar vocês a pesquisar quem é ele. You can find a lot of information about Steve Bannon, even in the Portuguese news websites. Vocês poderiam achar muita informação respeito a Steve Bannon na internet. And you're going to be surprised about how this person is involved in Brazilians politics. E vocês se vão surpreender quão envolvido está essa pessoa na política aqui no Brasil. Europe politics. Perdão? Europe politics E também na política da Europa and many other countries. e muitos outros países. So, where did I leave? So this is a preparation for this 2016 election. Então, tudo isso é uma preparação para as eleições de 2016. So finally, by the way, before I do my point, if I'm not mistaken, I think in the year 2010, 2010 was the year that Steve Bannon had a meeting with Trump in the Trump Tower to discuss that he wanted to run for presidency. E se lembro corretamente, eu acho que Steve Bannon, no ano 2010, ele se reuniu, teve uma reunião com Trump, na Torre Trump, para discutir porque ele queria ser presidente. So Steve Bannon was already preparing Trump for the potential rally for presidency here. Então, já
Steve Bannon estava preparando o Trump para a corrida presidencial desde antes. So 2015, Então, Trump announced 2015, that he's running for president. em 2015, Trump anuncia que vai se candidatar como para presidente He starts his campaign. e começa a sua campanha. So what do you expect to happen in 2016? Então, o que deveríamos esperar que aconteça em 2016? He's elected. Ele foi elegido. So we see how this external thread is just following what we see in the internal thread. Então, podemos ver como essa história interna está em paralelo com o fio da história externa. But we understand that parable to be, we understand that parable not by comparing, but by Então, nós podemos entender essa parábola não por semelhança, mas por contraste. contrast. Por So- contraste. We don't say Obama was doing a bad job with his, with rejecting what they wanted to do with the Patriot Act here. Por isso que nós estamos dizendo que Obama fez errado quando ele estava rejeitando o que estavam querendo fazer com Cambridge Analytica. It was actually a good thing. Com o ato patriota? Ato patriota. Com o ato patriota. It was actually a good thing. Na verdade, foi uma coisa boa que Obama estava fazendo. But rejecting the message of time was not a good thing. Mas rejeitar a mensagem de tempo, isso sim não foi uma coisa boa. We don't praise Trump because, not sure if I chose the right word, but we don't like that Trump was running for president in 2015 and was elected in 2016. Nós não gostamos. Não gostamos da ideia de que ele foi se candidatou em 2015 e foi eleito como presidente em 2016. But we do like what is going on. The Elder Parminda, by using his method of teaching, then became an elder and is recognized as the leader of the movement now. Então, mas nós sim estamos felizes que o Sr. Parminda começou a ensinar sua metodologia e depois foi ancião e agora é reconhecido como líder do movimento. So this is what I meant. I thought I was going to be quick on this, but this is what I meant by there are things that is just going on and they are just parables of what is going on inside. Então, esse era o ponto que eu queria fazer, só que me tomou mais tempo. Que tem coisas que estão acontecendo hoje que elas acabam sendo também uma parábola. It's very important for us to understand what is going on outside. Então, é muito importante saber o que está acontecendo lá fora. In the classes in the school that we are having in the evenings, Nas aulas, aqui na escola, que temos o culto vespertino, we read an article of 1868, nós já lemos um artigo do ano 1868. and this is an article about addressing women on regard to dress reform. É um artigo que fala sobre a reforma do vestuário e as mulheres. And we saw that in that history is very many important things are going on in respect to the role of women in the society. Só que sabemos que nesse ano também estavam acontecendo coisas muito importantes respeito às mulheres e o papel que elas têm na sociedade. They were fighting for the right of votes. Elas estavam lutando pelo o direito de votar. And it's not good in the eyes of society what those women were doing. E não era bom aos olhos da sociedade o que essas mulheres estavam querendo fazer naquele tempo. Internally, the women are taking steps that are not as were not good as the society or the Christian society would think it was. Mas internamente as mulheres também estavam tomando decisões que não eram bem visto pelas pessoas naquele tempo. So
I'm saying we need to understand internal developments in the church, have in mind what is going on externally. Então eu digo que temos que entender os desenvolvimentos da história da igreja internamente e com o que acontece também externamente. So I have two witnesses for you to start to consider those things. Então estou deixando para vocês essas duas testemunhas para começar a vocês considerar esse assunto. I had some other point to make, but okay, I just want to use that I forgot what I was going to say to comment about Steve Bannon. Então eu vou fazer um comentário sobre Steve Bannon. He's an interesting person. Ele é uma pessoa interessante. He has an peculiar way of thinking, of seeing the world. Ele tem uma forma peculiar de olhar para o mundo. He's a conservative American, Ele é um americano conservador and he wants to spread his ideas over the world. e ele quer espalhar suas ideias no mundo todo. So he was behind Trump's campaign for election, Ele estava por trás da campanha de Trump nas eleições and he was part of Trump's administration in 2017 17. up to some point. E ele estava no gabinete do Trump quando ele já presidente no ano 2017 por um tempo. What he did after he was jettisoned, or was after he quit, or he was fired. I think it was fine. He wasn't fired. Yeah, when he was fired of the White House, he did something interesting. Então, quando Steve Bannon foi demitido da Casa Branca, ele fez uma coisa interessante. One of the first things that he did was, I want to know about this politician in Brazil. E uma das coisas que ele fez era que ele queria saber acerca dos políticos aqui no Brasil. And he was watching what Bolsonaro was doing. E ele já estava olhando o que Bolsonaro estava fazendo. So he found out who is the mind behind Bolsonaro. E assim descobriu qual era a mente que estava por trás de Bolsonaro. Do you know Vocês who is the sabem mind quem é? behind Bolsonaro? Quem é essa pessoa, essa mente que está por trás de Bolsonaro? A philosopher. É um filósofo. Okay. So he went to say, I want a meeting with this guy. Então Steve Bannon disse: eu quero ter um encontro com essa pessoa. And he wanted to come to Brazil to meet Olavo de Carvalho. Então Steve Bannon queria vir para o Brasil para ter um encontro com Olavo de Carvalho. But he found out that Olavo de Carvalho actually he lives in United States. Mas acabou descobrindo que Olavo de Carvalho ele mora nos Estados Unidos. And they met and they had conversations. Então se encontraram e conversaram. And they share many ideas that each one has. I don't know if They this makes- share. They share the same mindset. They share the same view of the world. E eles têm a mesma visão do mundo, a mesma mentalidade. And that's how Steve Bannon wants to start to influence things in Brazil. E aí quando o Steve Bannon quer começar a influenciar coisas aqui no Brasil. If you don't know, this Bolsonaro sends his sons to Olavo de Carvalho's house often to have course of politics with him. Se vocês não sabem, o Bolsonaro enviou a seu filho várias vezes a ter estudos de política com Olavo de Carvalho lá nos Estados Unidos. He's a defender of some theories. One of them is anti-vaccines. Olavo de Carvalho, ele é um defensor de algumas teorias. Uma delas é a teoria das vacinas. Antivacinas. I forgot part of them, but he blames problems in the world on the LGBTQ plus. He blames- Sorry? He blames problems in the society with the gay people, so on. Okay.
Eu esqueci alguma das outras teorias, mas ele tem outra que ele culpa a comunidade LGBT pelos problemas da sociedade. And I just found out that he's not a defender of the flat Earth theory, but he said, I don't think there is any argument against it. E eu descobri que não é que ele esteja apoiando a teoria da Terra plana, mas ele sim falou que ele ainda não achou nenhuma prova de que não seja assim. You cannot refute that theory. Ou seja, ele falou que não tem como refutar essa teoria. So this is just to give us some context of what is going on and on the backstage of our politics. Backstage, os bastidores. E isso é só para que você saiba um pouco do que acontece atrás dos bastidores na política brasileira. I hope this helps. Does anyone have a question? Alguém tem alguma pergunta? Espero que ajude. Ou seja, espero que o que eu falei ajude. Alguém tem alguma pergunta? Perdão? Felipe is saying that Steve Bannon had a meeting with Eduardo Bolsonaro, which is the son of Bolsonaro. Felipe diz que esse Steve Bannon também teve um encontro com um dos filhos de Bolsonaro. Yes. If we don't have questions, I will come back to my studies on methodology. Então, se ninguém tem mais perguntas, eu vou continuar nosso estudo de metodologia. I'll remember what I was going to say. Lembrei o que eu queria falar. So we said that Elder Parminda started his studies back in that history. O ancião Parminda, ele também começou seus estudos antes dessa história. And the question is, did we have enough evidence to believe in his message back in 2012? A pergunta é enough evidence. Did we Did A we have pergunta é- back in that time enough evidence to believe him? Será que naquele tempo atrás nós tínhamos suficientes evidências para conseguir aceitar a mensagem do Parminda, 2012? People say yes. As pessoas estão falando sim. We will argue, yes, we did. E eu diria que sim, tínhamos sim. And why we rejected this? Mas por que a gente rejeitou? And only in 2018 we kind of redeemed ourselves of this big mistake. E foi só em 2018 quando nós redimimos aquele erro que cometemos. So I'm saying we could have passed that test just by following the light that the Lord was opening here. Então eu digo que nós poderíamos ter passado aquele teste de 2014 só com a luz que o Senhor já nos tinha dado naquele tempo. I find interesting that this date is connected to another date back in the Millerite history. E eu acho o encontro interessante que essa data ela está conectada por uma profecia de tempo a uma data da história millerita. What is the message? What is the year? Qual é o ano? (1888). So our church Então, nossa igreja also failed in this test também falhou esse teste, because they were not using a correct methodology here. porque não estavam usando a metodologia correta. 4 years before, 4 anos antes, we had Sister White warning the people that there is someone using the correct methodology that is studying the third angel's message. ela deu uma advertência de que havia alguém que estava usando a correta metodologia para quê? To preach the third angel's message. Para pregar a mensagem do terceiro anjo. So they don't accept that warning, and they failed in that history. Mas 1888. eles não aceitaram essa advertência e falharam o teste de 1888. And I think
we can understand why people take so long to understand who is preaching truth and who is teaching error. Por isso que eu entendo porque foi tão difícil para as pessoas entender quem ensinava a verdade e quem ensinava o erro. I don't think we appreciate enough the methodology, so to speak. Eu acho que não apreciamos suficiente a metodologia, por assim dizer. So here we have Elder Parmenda, and people don't understand that he's being raised by God because they don't understand methodology. Então aqui temos o ancião Parmenides sendo levantado e as pessoas não entendem porque Because they don't understand methodology. porque não entendem a metodologia. So we have again this important event here, and people still don't understand what is going on because they don't understand methodology. Então novamente estamos aqui e as pessoas não entendem o que acontece porque eles não entendem metodologia. So we come to 2018, Então chegamos em 2018, and the problem is still here. o problema ainda continua aí. I think it would be easy if you just acknowledge the leader, appointed leader, or the message of that dispensation. Então eu diria que ficaria mais fácil se a gente só pudesse ver e reconhecer qual é o líder assinalado por Deus naquele tempo. But I don't know what's going on, but we still are having problems, and we try to justify ourselves. Então, ainda não entendo porquê, mas seguimos tendo problemas e até nos desculpando. So we are living in that. We are living in that history, Então, 2018, 19, nós agora estamos vivendo essa história, 2018, 2019, and we keep saying that we accept the Midnight Cry message, e ainda falamos que nós aceitamos já a mensagem do clamor da meia-noite. and I will call attention back to what we did yesterday. E vou chamar a nossa atenção para algo que nós fizemos ontem. We have Laodiceans, Temos laodiceanos and they think they are hot, que acham que eles são quentes, but actually they are cold. mas na verdade eles são frios. So outside, there is this profession of the lip service, if I can say that like this. Seria como? This profissão labial. E o que acontece é que tem pessoas que professam, de certa forma. Que coisa, professor? They just profess things Então, outside for tem pessoas aqui que professam coisas de forma só de boca. but they still like things out the other side. Mas eles continuam gostando de coisas que estão do outro lado. So one way of expressing this is, I'm not sure, is there are good things in the mainstream media or the liberal media, like CNN, Washington Post. Não consigo acompanhar. There are good things when you follow those streams. Ou seja, o que eles veem. Que Yeah, tem. those people. Então, essas pessoas, eles conseguem ver que tem algumas coisas boas, sim, na mídia liberal, que está desse lado. But we should be able to also take good, to discern of what is good in the other side. Só que também deveríamos ter discernimento daquilo que possa ser bom ou resgatável do que está do outro lado. But sometimes we don't want to give so much credit to some Democrats, like maybe this doesn't make sense to everyone, but like Alexandria Ocasio-Cortez. Ou às vezes não queremos ver quais são as coisas boas que tem algumas pessoas democratas. Talvez não para tudo vai fazer sentido, mas vou colocar aqui Alexandria Ocasio-Cortez. And we think that she's in the
the extreme of that side of the liberals, and we shouldn't just take the extremes. We should be like balanced on our positions. Então, alguns acham que ela está, tipo, que muito no extremo do liberal. E não deveríamos ir até esse extremo, mas tentar ficar mais centrados. So we take like those politicians that are balanced and are here. Então decidimos, nós preferimos esses políticos que são mais balanceados, que estão no meio. So we end up being lukewarm. E aí estaria os mornos. And this, I'm making this point because of the importance of following what is going on in the United States right now. E eu estou fazendo esse ponto por causa aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. That person, that woman, is the most, the biggest opponent of Trump today in the Congress. Essa mulher, essa pessoa, ela é a pessoa que mais está em contra do Trump no Congresso hoje em dia. So even today, with the light that we have, we say, okay, I'm not going to list everything Trump says, but also I don't like everything she says. I will be with those who are here. Like some Democrats are more in the center, or some of the Republicans, they are here. So I will listen to those people. Então, uma pessoa termina decidindo, tá bem, eu não vou olhar nem ouvir o que fala Trump, mas também não vou pegar essas pessoas do extremo desse outro lado, eu vou tentar pegar as pessoas que estão mais balanceados, esses políticos que estão no centro. That's what I'm trying to say since I started my presentations. E of é isso the importance of listening or using parables to guide our ways. E é isso que eu me referia, eu estava tentando fazer em todas as minhas apresentações, que devemos entender metodologia e parábola para que guie nosso caminho. I hope tomorrow that I come back to give us more functional knowledge about what I'm putting here for those people who are not familiar with those streams of information or those people. Então, amanhã eu vou tentar dar mais informação para que seja funcional para aqueles que não entendem muito bem esses nomes dessas pessoas e essas duas fontes de informação. Let me just bind off my thoughts that I started yesterday about 2 Peter. Então, me deixa só atar um pouco o que eu estava tentando fazer ontem quando estávamos lendo 2 de Pedro. Peter is speaking for his own time. Pedro, ele escrevia para seu próprio tempo. We saw that there are blind people in that time, and therefore they are Laodiceans. Nós vemos que havia pessoas que eram cegas naquele tempo, por isso eles eram laodiceanos. And this we read in verse 9 of 2 Peter chapter 1. E isso que nós lemos quando estamos em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 9. Let's read verse 12. Vamos ler verso 12, 2 de Pedro 1, 12. Você tem em português? Tem, mas é muito feio. Wherefore Wherefore I would not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them, and be established in the present truth. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na verdade presente. Na presente verdade. So what Peter is saying is, though you know things, Então o que Pedro está falando é que mesmo que vocês conheçam coisas, I need to always remember you eu preciso sempre vos lembrar, so that you be established in that message that we have. para que assim sejam estabelecidos nessa mensagem. Yeah, I think it meets, as long as I am in this tabernacle, to stir you up by putting you in remembrance. E tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações.
the tabernacle being his body, O tabernáculo sendo o corpo dele. knowing that shortly I must put off my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ hath showed me. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. It's an interesting experience to know of Peter that he knew that he was going to die because Christ had revealed to him. Então é interessante saber ou ver como Pedro sabia que ele ia morrer, porque Jesus revelou isso para ele. Desculpa. Moreover, I will endeavor to, that we might be able, after my decease, to have these things always in remembrance. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. So, he's talking about his writings. Ali ele está referindo aos seus escritos. So now the important verse I want to read is 16. Então, o verso importante que eu estava querendo ler é o verso 16. For we have not followed cunningly devised fables when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of his majesty. Porque nós vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. What Peter is saying is, there were people who were blind that became blind. O que Pedro está falando é que tinha pessoas que estavam cegos, que eram In cegos his own history, na história dele. but he's contrasting those people with themselves, with Peter and the disciples. E Pedro compara ou contrasta essas pessoas cegas com eles mesmos, como ele ou seus He companheiros. says, we were eyewitnesses of the majesty of Christ. Verso quê? 16. No verso 16, ele fala que eles mesmos eram testemunhos oculares de Jesus. In Portuguese, it doesn't say eyewitness, but they can be seen in the we saw. Em português não fala bem assim testemunhos, mas sim fala que nós mesmos vimos. Essa seria a palavra. So there are people who couldn't see, and there were people who were eyewitnesses. Então, sim havia pessoas que conseguiam ver, sim houve pessoas que foram testemunhos oculares. And I'm saying what Peter saw was the events that were illustrated by the parables and the prophecies of the Old Testament. Então, o que eu digo é que aquilo que Pedro viu, contemplou, foram essas parábolas, essas histórias, esses eventos que aconteceram, que foram ilustrados por o Antigo Testamento. There were many people who were seeing the very same events, the very same miracles of Jesus, Houve pessoas que viram as mesmas coisas, os mesmos milagres que Jesus fez, but they were counted as blind people. mas eles foram contados como pessoas cegas. And I'm saying that in order to be an eyewitness, you need to understand fulfillment of parables and prophecy. Eu digo que para você conseguir ser um testemunho ocular, você tem que entender, ter a habilidade de entender parábolas e profecias. This can be confirmed in verse 19. Isso nós podemos confirmar quando chegamos ao verso 19. We have also a more sure word of prophets wherein to do well, that you take heed, as unto a light that shineth in a dark place, unto the day dawn and the day star arise in your hearts. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. So there are the prophets of the Old Testament. Então, eram esses profetas do Velho Testamento. And they are the ones that make sure everything with their prophecies. E eles são aqueles que Confirm. fazem ou confirmam as coisas In their hearts. em seus corações. Esses profetas fazem isso. But he says, you need to know something first. Mas ele diz, vocês precisam saber uma coisa primeiro. That no prophecy of the scripture is of
any private interpretation. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. I know that many people have opinion in this passage of the Bible, Eu sei que muitas pessoas têm opiniões a respeito a essa passagem da Bíblia, but what I understand that passage to be referring to mas o que eu entendo essa passagem está falando is that you need to know one thing first when you are dealing with the prophets. é que você precisa saber uma coisa, primeiramente, quando você está lidando com os profetas. Though you can use their scriptures to understand or to confirm our history, Embora você possa usar as profecias deles para entender a nossa história, you need to understand that it is first for their time. você precisa primeiro entender que essas foram escritas para o tempo deles. That's what we discussed the other day here in 2 or 3 presentations. Assim como nós discutimos já aqui outro dia nas primeiras 2 ou 3 The apresentações. prophets write for their dispensation, Os profetas, eles escreveram para a sua própria dispensação. but their writings is not exclusively for their own dispensation. Mas os seus escritos não são exclusivos para essa dispensação It's deles. not of private interpretation. Não é de interpretação privada. So when Jesus says to the Particular disciples interpretação. that they are fulfilling some prophecies Então, of the old prophets, então, quando Jesus fala para seus discípulos que eles estão cumprindo algumas profecias dos profetas antigos, they understand that those prophecies had their fulfillment in the old, but now are being used as an application to their own time. o que eles entendem é que essas profecias tiveram sim o seu cumprimento para o tempo que foram escritas, mas em forma de aplicação tem um cumprimento no tempo deles. Does it make sense? Faz sentido isso? Did I lose anyone? Alguém se perdeu? Okay, so I'm gonna close. Sorry. Gabriel. Yes. Quem falou? Eu não consigo ouvir tão bem. Então, interpretação privada significa ou é igual a o cumprimento da dispensação desse profeta? He's asking if He's asking if the private interpretation is equal to fulfillment of the time of the prophets, fulfillment of that prophecy in their own time. I think in that context, yes. Eu acredito que nesse contexto é assim. Or I could, in my words, I would say there are prophecies that were fulfilled, but they are not private for when they were fulfilled. Com minhas próprias palavras seria, tem profecias que se cumpriram no tempo desses profetas, só que não são Privado. particular ou privadas só para eles. And that's what I understand by the context of that whole chapter. É isso que eu entendo pelo contexto do capítulo todo. He's talking about people who can see, people who can't see, and what it means to see or not seeing. Ele está falando de pessoas que conseguem ver, que não podem ver, e o que significa isso. Okay. So I will close with one last quote. Então, vou encerrar com mais uma citação. It's Sister White's comment on Matthew 13. É o comentário da irmã White de Mateus 13. It's in Spirit of Prophecy, Volume 2, page 254, paragraph 1. Em inglês. Você consegue abrir? Foi traduzido. Yes.
Yeah, I'll read and you. I should know. The Savior inquired of his disciples. Let me give you some context. Deixa-me te dar só um pouco de contexto antes. Jesus has just spoken all of the parables in chapter 13. Jesus acabou de falar todas essas parábolas do capítulo 13. And he will ask the disciples if they understood what he did. E ele vai e pergunta aos seus discípulos se eles entenderam o que Jesus fez. And it goes as the Savior inquired of his disciples if they understood these things. O Salvador perguntou aos seus discípulos se eles entendiam essas coisas. They answered, "Yeah, Lord." E eles responderam, sim, Senhor. Then said him to them, "Therefore every scribe which is instructed unto the kingdom of heaven is likened to a man that is an householder, which bringeth forth out of his treasure things that are new and old." Então disse-lhes, portanto, todo escriba que é instruído no reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. In this parable, Jesus presented before his disciples the responsibility of those whose work is to give to the world the light which they have received from him. Nessa parábola, Jesus apresentou diante de seus discípulos a responsabilidade daqueles cujo trabalho é dar ao mundo a luz que receberam dele. So this is the interesting part. The Old Testament was all scripture then in existence. Essa parte interessante, o Antigo Testamento era toda a Escritura, então em existência. So what is all scripture in existence today? Então, qual é a Escritura toda que hoje existe? Bible and the spirit of prophecy. A Bíblia é o Espírito de profecia. If we would compare our history with the history of Christ, the Old Testament is everything we have written that is in existence today. Se vocês comparam com eles, tudo o que eles tinham escrito é o que é para nós, tudo o que nós temos escrito agora. This is the Old Testament. Ou seja, para eles seria o Antigo Testamento. And Christ comes to fulfill all of those prophecies. E Jesus veio a cumprir todas essas profecias. That's why when we spoke about parables in the first presentation we did, É por isso que nós, quando falamos de parábolas na primeira apresentação, we spent time talking about the importance of fulfilling a parable. nós passamos tempo falando de o fato de se cumprir, o cumprimento dessas parábolas. What it is to open about the mouth in parables. O que é isso de falar e abrir nossas bocas em parábolas? You are living all of those parables that were told us by our fathers. Significa que você está vivendo todas essas parábolas que nos foram ditas por nossos pais. But it was not written merely for the ancients. It was for all ages and for all people. Você estava lendo. Mas não foi escrito apenas para os antigos, foi para todas as idades e para todas as pessoas. Jesus would have the teachers of his doctrine diligently search for the Old Testament for the light which establishes his identity as the Messiah foretold in prophecy and reveals the nature of his mission to the world. Jesus quer que os mestres de sua doutrina pesquisem diligentemente no Antigo Testamento a luz que estabelece sua identidade como Messias, predito na profecia e revela a natureza de sua missão no mundo. The Old and the New Testament are inseparable, for both are the teachings of Christ. O Antigo e Novo Testamento são inseparáveis, pois ambos são os ensinamentos de Cristo. The doctrine of the Jews who accept only the Old Testament is not unto salvation, since they had rejected the Savior whose life and ministry was fulfillment of the law and the prophecies. A doutrina dos judeus que aceitam apenas o Antigo Testamento não é para a salvação, uma vez que rejeitam o Salvador cuja vida e ministério foi o cumprimento da lei e das profecias. So I will repeat. Vou repetir isso aqui.
The doctrine of the Jews A doutrina dos judeus, who accept only the Old Testament is not unto salvation. que aceitam apenas o Antigo Testamento, não é para a salvação. The Old Testament is all scripture in existence. It's not written. I'm Ok. O Antigo Testamento, perdão, fala de novo. The Old Testament is all scripture then in existence. Porque o Antigo Testamento naquele tempo era toda a escritura que eles tinham escrita. Today, all the scripture in this existence is the Bible and the spirit of prophecy. Hoje, toda a escritura que nós temos é a Bíblia e o Espírito de profecia. And then, in the context of their time, Então, no contexto desse tempo, Jesus will come and speak or will open what is parable teaching for them. Jesus veio e ele abriu todo o que significou essas profecias, abriu tudo isso para eles. And this is what is called in this application or in this comment of Sister White, the new things in the treasure. E é isso o que na aplicação que a White está fazendo eram as coisas novas daquele tesouro. So parable teaching is something that is opened in our own time, Ou seja, if I can say like that. os tesouros. Parable teaching. Então, o ensino por parábolas é aquilo que é aberto em nosso próprio tempo. This is not in opposition to the scripture that is in existence. Isso aqui não está em oposição às escrituras que existem hoje. Actually, this is necessary. You need to have both in order to obtain salvation. Na verdade, é necessário, você precisa ter ambas coisas para conseguir a salvação. That's why so much emphasis is being given to parable teaching. É por isso que tem tanta ênfase que é feito para o ensino por parábolas. Okay, we're gonna close with a prayer. Assim que vamos fechar com uma oração. Tomorrow we come back and this talk. Amanhã continuaremos com esse tópico. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, we want to thank you for this wonderful Sabbath day, queremos te agradecer por esse sábado maravilhoso. for the study of your word, Estudo a sua palavra. for the camp meeting, Por esse acampal, and for the baptisms, pelos batismos and for being opening to us so many truths. e por ter aberto a nós tantas verdades. Help us to meditate upon your word, Nos ajude a meditar na sua palavra, in your methodology, na sua metodologia, that you might be changed by beholding it. que possamos ser mudados ao contemplar. These blessings I ask you in the name of Jesus. Eu peço essas bênçãos no nome de Jesus. Amen. Amém.